Boa tarde. Hoje é sábado, dia 17 de agosto de 2019. A gente está aqui nessa entrada porque nós estamos recebendo duas famílias da Venezuela. Se escutar algum chorinho, alguma tosse, são as crianças que estão aqui. São mais duas famílias que chegam a Poços de Caldas e é importante porque essas famílias, elas realmente estão vindo de Roraima, num projeto da igreja que o bispo Manuel está aqui, ele vai falar, né? Então o bispo Oswaldo está aqui, ele vai falar para a gente sobre esse trabalho da igreja que é extremamente importante. Mas antes, você está vendo aí as crianças, e, enfim, as pessoas que estão aqui, e a gente está organizando, porque eles estão chegando, estão se adaptando ao país, e a gente conversando sobre como está essa chegada, você está vendo as crianças, então eles estão vindo a um país diferente, uma cultura diferente, um idioma diferente, embora seja parecido, mas tem algumas palavras que mudam. Quer dizer, é uma nova vida, é uma nova etapa para essa família que teve a chance e daqui a pouco a gente vai apresentá-los para você. E lembrando que hoje completa 50 anos do maior festival de rock que aconteceu lá nos Estados Unidos, Woodstock. Você está vendo aí, foi um festival que aconteceu lá na região de Catskill, né, na cidade de Bethel, que teve Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana, Creedence, vários grandes nomes. Foi o maior acontecimento que até hoje é lembrado, né? E hoje se comemora, porque na verdade o Woodstock ele foi do dia 15, 16 e 17 de agosto. Então foi um grande acontecimento lá nos Estados Unidos. Muita gente está indo para essa fazenda para relembrar esse momento que marcou toda uma geração, que era a geração que combatia, né? É a geração do faça amor, não faça guerra. Pois é, a gente está aqui também, e essa semana mesmo, quinta-feira, houve um conflito diplomático aí entre Estados Unidos e Israel, não os países, mas duas congressistas muçulmanas, né, que queriam visitar as famílias lá em Israel. O Donald Trump fez pressão, o primeiro-ministro de Israel recuou, mas depois liberou, e uma dessas congressistas, ela disse que não interessa mais a viagem, que ela ia até a Cisjordânia visitar a família, e ficou esse conflito, essa perseguição, e a gente fala disso daqui a pouco. Mundo Afora está no ar, muitos acontecimentos, e você é o meu convidado. Vamos nessa? E a gente volta com o programa Mundo Afora, começando agora falando sobre a Venezuela. Nós temos aqui no nosso estúdio duas famílias que chegaram essa semana em Poços de Caldas. É um trabalho da igreja, né? Daqui a pouco o bispo Oswaldo de Oliveira vai falar sobre esse trabalho. E essas famílias chegaram aqui em Poços de Caldas, eles estão se adaptando. E a gente lembra, falando da Venezuela, lembra dos anos 80, quando houve aquela debandada de brasileiros para os Estados Unidos. A gente está vendo aí Roraima já no Brasil, a chegada dos venezuelanos, são muitos venezuelanos que chegam pedindo abrigo, né, no país, né? Então, por exemplo, muitos deles são mandados para outros estados, quer dizer, o país tenta adequar essas pessoas que fogem do regime Maduro, né, que é um cenário de crise política, econômica, humanitária, né, e a porta de entrada se tornou Roraima, lá na Boa Vista. Então você está vendo as crianças que estão chegando, e alguns venezuelanos eles são beneficiados, porque, na verdade, essas escolhas de trazer essas famílias é um processo muito seletivo, ou seja, o bispo daqui a pouco vai falar o bispo Oswaldo, que está aqui no nosso estúdio, falando desse trabalho da igreja, mas vamos começar já. O bispo esteve no programa passado, ele retorna, porque os venezuelanos estão chegando em Poços de Caldas,
Eu estou sabendo que outras famílias também vão chegar. E é isso aí, gente. A questão da imigração, que a gente sempre tanto fala no programa. A gente tem tantos brasileiros fora. No Brasil também já tem muitas comunidades japonesa, italiana, enfim. E agora a Venezuela que vem incorporar a venezuelanos que já moram, inclusive aqui em Poços de Caldas. Então eu vou falar com o bispo da igreja, o Oswaldo de Oliveira. Bispo, mais uma vez a gente ressalta esse trabalho e essas duas famílias que estão chegando, trazendo crianças, sonhos e a esperança de uma vida melhor, saindo de um regime de um ditador Nicolás Maduro, realmente muito difícil o país, não tem remédio, não tem recurso e é uma situação muito difícil. Boa tarde, bispo. Muito boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que nos assistem. A igreja tem esse projeto para poder ajudar, no caso, em todo o mundo. Todas as pessoas que passam por dificuldade, a igreja tem ajudado aí em todo o mundo. Nós temos um projeto na igreja bem simples. Nós ficamos sem comer e beber durante um período de 24 horas. Então, nós ficamos em jejum. Nós somos aconselhados, todos os membros da igreja, uma vez no mês, fazer isto. Então, durante 24 horas, nós ficamos sem comer e beber. Esse dinheiro que nós economizamos, nós doamos em um fundo chamado Fundo de Jejum. E esse fundo de jejum que nós conseguimos ajudar essas pessoas. Então, nós... desde lá no caso Roraima, né, em Boa Vista, a igreja tem um acampamento lá onde recebe essas pessoas e também em Manaus, né, para não ficar muita gente lá em Boa Vista. Então agora nós temos um acampamento lá em Manaus e de Manaus essas pessoas são mandadas para todo o Brasil neste programa da igreja. E é aconselhado toda a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a aderir essas famílias, né? Nós alugamos a casa, nós pagamos por o período que precisarem até eles arrumar um emprego e estar estabilizado. Então é dessa maneira que nós conseguimos ajudar esses nossos irmãos. Bom, vamos apresentar. Ela é a Gênesis Rodrigues, ela vem com 2 filhos e eu soube que o marido dela, que pertencia à Guarda Nacional da Venezuela, ele faleceu, né? E ela está aqui, ela veio com as crianças. Vamos apresentar. Gênesis Rodrigues, como está sendo, por exemplo, eu sei que vocês estão há 15 dias no Brasil. Como é que foi esse trajeto, deixar a Venezuela, vir ao Brasil, buscar, né, ajuda no nosso país? E boa tarde, Gênesis. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Olha, você pode olhar para aquela câmera ali, você pode falar um pouquinho mais alto para a gente poder conseguir te ouvir. Mas, por exemplo, quanto tempo vocês levaram para chegar até o Brasil, você com as crianças? Duramos 15 dias viajando. 15? Sim. 15 dias? Sim. E, por exemplo, a busca do Brasil, porque muitos venezuelanos, algumas famílias vão para a Colômbia, outras vêm para o Brasil. O que ela está tossindo, gente? Porque eles vêm no frio, eles passaram por tudo que vocês possam imaginar para chegar aqui. Foi uma peregrinação para chegar e ter essa ajuda e a igreja reconhecer. Agora, Gênesis, o Brasil, o que te chamou a atenção? Você diz, vamos para o Brasil. O que te acenou o Brasil para vir para cá? Bueno, una nueva vida, una nueva experiencia para mis hijos. Sí. Sim. E você já está, como você está sentindo aqui? Você está se adaptando? Como é que está se sentindo? Por exemplo, vocês estão vindo para Poços de Caldas, eu sei que todo carinho está sendo dado a vocês. Como é que está sendo essa acolhida? Como é que vocês estão sentindo essa cidade que é Poços de Caldas? Muy bien. Estamos sintiendo muy bien. La gente es muy agradable. Ela tá muito emocionada. Mas vamos falar com o Anderson Belo. Anderson, você também trouxe a tua família, né? E como é que é? Você morava onde na Venezuela? Você morava em Caracas? Como é que foi a tua vinda ao Brasil? Ok, yo vivía cerca de Caracas y salimos con mi esposa y mis 2 hijos para una mejor vida, ya que no teníamos nada allá
que perder, entonces vinimos a Brasil por nuestros medios y en el camino la iglesia pues en Brasil nos ayudó a llegar aqui onde estamos hoje. Agora, por exemplo, a esposa dele está aqui, né? E você vê com os dois filhos dele que Sim. estão aqui também. E quando você decidiu vir, você falou para tua esposa, vamos para o Brasil, como que foi isso? Porque tenía por la iglesia nos ayudó mucho, entonces tomamos la decisión de mejorar nuestra vida, ya que teníamos poco alimento para nuestros meninos y por eso tomamos la decisión de venirnos y durar todo ese proceso de 15 días de jornada que tuvimos para llegar hoy a Poço de Caldas. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, que o alimento foi importante, que eles não tinham esse alimento lá, e durante esses 15 dias, né, quer dizer, toda essa pressão, né, do país, que a gente sabe que na Venezuela, eles estão aqui, pode falar, falta remédio, falta recurso, entendeu? Até um remédio para dor de cabeça você não encontra na Venezuela. Então, é uma situação muito crítica. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram que pela alimentação, pelo remédio, claro, e decidiram durante 15 dias, foi a peregrinação, porque é uma peregrinação. Você pegar uma estrada... Vocês vieram do que, o Anderson? Vocês vieram de caminhão? Quem trouxe vocês até o Brasil? Não entendemos. Como cambiasse até o Brasil? Como cambié? Sim, viesse de carro, alguém trouxe alguma persona. Llegamos en Olivú, allá Sí. se llama autobús. Llegamos a la frontera, nos quedamos en los refugios y de ahí en autobús hasta aquí. Tá. Então eles vieram de ônibus, pegaram até a fronteira e estão aqui. Agora, Bispo Oswaldo, por exemplo, eu sei que vocês têm um acampamento lá. Como é que é feito isso? Por exemplo, é uma triagem para trazer essas pessoas até aqui. Existe algum critério para isso? Porque todo mundo, quando eu falo todo mundo, todos que estão ali, os venezuelanos, logicamente, eles querem essa oportunidade, todo mundo quer vir. Como é que é feito esse trabalho, essa triagem? O que vocês observam? O que vocês consideram para dizer, olha, essa família está apta a ir para Poços de Caldas, ela vai entrar num programa da igreja? Quais são as considerações para que se tenha um consenso final de dizer, olha, essa família vai para Poços de Caldas? Walter, é feito sim uma triagem, né? Depois dessa triagem é mandado para Manaus, e de Manaus existe alguns irmãos da igreja, inclusive dono no caso aeronave, né? Eu não vou citar o nome, né, da empresa, mas eles nos voos que tem de Manaus para Campinas, para São Paulo e outros lugares do Brasil que estão recebendo essas famílias, eles vêm de graça, né, aonde tem os assentos vagos. Então, desta maneira, a igreja consegue mandar eles para todo o Brasil. E tem outros empresários também do Brasil que estão, no caso, ajudando a manter esses acampamentos, né, para poder trazer eles até aqui. Eu não sei muito bem como é que funciona a triagem lá, mas eu sei que tem sim uma triagem lá no caso em Roraima, lá em Boa Vista, e para poder mandar para Manaus. E de Manaus eles mandam para toda a parte do Brasil, aonde tem essas casas que já estão com os móveis, que já estão prontas para poder, no caso, receber essas famílias. A gente sabe também que mais famílias estão chegando em Poços de Caldas, né? Que eu acho que na próxima semana vem mais família, não é isso, Bispo? Sim, De venezuelanos. O irmão do Anderson, que está aqui hoje, ele está em Boa Vista. Talvez ele chegue hoje ou na segunda-feira aqui para Poços de Caldas. Agora, Anderson, a gente vai tentar conversar com o Anderson. Gente, ele está chegando no país, está entendendo o português agora. A gente vai
vai tentando fazer essa adaptação. Mas, Anderson, por exemplo, da sua família, quem ficou para trás? Quem fica, por exemplo, sua família, quem ficou? Sua mãe, seu papá, enfim. En Venezuela se quedaron mis padres y 3 hermanos mayores. Sim. Y ahorita viene mi hermano menor que ya está en Boavista. Posiblemente llegue hoy aquí a Sao Paulo o más tarde en la segunda feria. Porque el ejército tomó el control de allá y entonces parece que hay un avión destinado para esos miembros de la iglesia que están allá para traerlo aqui e parte do país. Então, o que eu estou entendendo que o Exército já disponibilizou um avião, é isso, bispo? Para trazer essas pessoas, para vir até o Brasil? Sim, por meio da ONU, me imagino que o Exército tomou para repartirlo em vários sítios do país. Certo. O Exército brasileiro. Sim, porque há muitas pessoas nos refúgios. É porque, na verdade, o Exército Maduro ele é contra, né? Ele faz todo um pelotão para que as pessoas não saiam do país, quer dizer, é uma pressão muito grande. Então, o Exército Brasileiro, junto com a ONU, está disponibilizando um avião para trazer, é isso? Os brasileiros, os venezuelanos, para que venham para o país. Agora, você trabalhava com o que lá, o Anderson? Qual era o seu trabalho lá na Venezuela? Eu era motorista de ambulância. Motorista de ambulância. E você trabalhava na área da saúde? Como estava a saúde no país? Estava complicado? Não, em saúde havia coisas que não se conseguia, não se podia conseguir. E se conseguia, não tínhamos o dinheiro para comprar. Pero sí atendían, pero como así te atendía, pero no tenía con qué curarte o hacerte el tratamento. Vocês estão entendendo? Tinha remédio, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar o remédio. Então, por exemplo, não tinha ajuda, por exemplo, do governo, por exemplo, algum sistema de ajuda às pessoas que não tinham dinheiro para comprar e, de certa forma, não tinha nenhum apoio na saúde? A veces se conseguía gratuito, pero era muy poco que se agotaba y no había que comprarlo. Sim, pois não, o que você tem para dizer? O que é, Janice? O que você tem que falar? Saúde? Era muy difícil conseguir los medicamentos, sobre todo para enfermedades como el cáncer. Mucha gente se moría. Para los niños era muy difícil. Ni siquiera para la fiebre, eso no se conseguía. Diz que remédio para pessoas com câncer, para as crianças era muito difícil. Gente, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando com eles, porque isso me lembra os anos 80, quando o Brasil passou por esse processo de uma forma diferente. Principalmente agora em Minas Gerais, muitos brasileiros estavam indo para os Estados Unidos e a história, embora de uma situação diferente, era exatamente como essa. O que fazer num país novo, de uma cultura diferente? A gente volta daqui a pouco. Pois é, o programa Mundo Afora, a gente está aqui falando sobre duas famílias da Venezuela que estão aqui nos nossos estúdios. Gente, tem criança para tudo enquanto é lado aqui. Tá? As crianças estão lá, daqui a pouco a gente vai mostrar essas crianças, mas é isso aí. Eles estão chegando, são há 4 dias em Poços de Caldas, eles estão acompanhando aí do bispo Oswaldo de Oliveira, e a gente mostrando uma realidade que é a realidade dos imigrantes. Mas antes de a gente continuar esse assunto, vamos dar um foco, né? A gente abriu falando do Woodstock, 50 anos, e ele está lá na estrada. O Léo, meu amigo Léo Piozzini. Léo, tudo bem por aí? Onde você está nesse país dos Estados Unidos? Tudo bem? Walter e a todos, muito bom dia e boa tarde a todos aí no Brasil. Hoje eu estou aqui na I-15, estamos indo de Utah até Montana. Esse daqui é o ônibus
da banda Rickshaw, que vai ter uma festa, um festival que se chama Tot Fest. É sobre tater tots, aquelas batatas que eles fazem com farinha e tempero, passam pelo cano e fritam. Vai ter também uma competição sobre essa comida, mais três palcos, são mais de 20 bandas, e a gente está a caminho de Montana, e mais ou menos umas 8 horas estaremos por lá, mas eu fiz questão de parar aqui no meio da rua com todo mundo aqui para entrar no seu programa para dizer o que está acontecendo comigo aqui agora, Walter. E Léo, aproveitando a tua alegria, né? E a gente fala que 50 anos de Woodstock, né? Que teve grandes ídolos, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana, Joy Cooker, tantos artistas, né? The Who, que marcaram participação nesse 15 de agosto, 16 e 17 de agosto de 1969. E esse show entrou para a história, né? Na cidade de Bethel. Então foi assim, muito importante. Quer dizer, e hoje os Estados Unidos celebra isso, comemora aquelas pessoas do rock and roll, lembra desse momento importante, né? E aí os Estados Unidos, a gente está mostrando aí algumas imagens dessa fazenda que recebeu 500 mil de pessoas. E as pessoas assim, não tinham controle disso. Os organizadores falaram que, de repente, começaram a chegar muitas pessoas, né? Um evento emblemático, né, da geração e o movimento hippie, né? E também eles defendiam o manifesto pelo amor e pela paz no mundo, né? Foi muito importante. E o único incidente que aconteceu entre 500 mil pessoas foi de uma pessoa que morreu de overdose, né? Foi o único episódio lamentável registrado, mas foi o maior show de todos os tempos, né? Que nessa região de Catskill, né? Onde fica essa fazenda. Então, muito importante, Léo, a gente falando sobre isso. Então, quer dizer, você está a caminho e exatamente esse ponto que você está, onde é, o Léo? Eu tô quase na divisa de Montana com Utah. Eu tô a 3 horas da cidade de Salt Lake no ônibus. A gente saiu hoje, era umas 7 horas da manhã. E é mais ou menos umas 3 horas de Salt Lake. Estamos ainda em Utah, chegando na divisa. Mas sobre esse evento de Woodstock, eu quero deixar aqui também. Começou ontem, é hoje e amanhã. Eu já vi bastante pessoas falando e comentando sobre esse evento, que é totalmente diferente do que aconteceu com 500 mil de pessoas, lógico, há 50 anos atrás. Hoje totalmente já é diferente, mas as pessoas que estão lá continuam ainda sentindo aquela vibe do amor e da paz. E eu acho que, independente do evento, independente da música ou da arte, eu sou muito da arte, eu acho que, independente do que seja, a arte tem que ser prevalecida. Walter? Agora é o seguinte, ô Léo, você que está assistindo um programa aí, O Mundo Afora, está vendo esse ônibus que está parado? É o ônibus da banda. O Léo fez o ônibus parar, exatamente, para ele descer e falar no programa. E como é que está o pessoal aí? Eles concordaram? Vão parar esse ônibus que eu tenho que falar? Ninguém achou ruim não, né, Léo? Muito, muito pelo contrário, Walter, eles adoram. Eu já faço agora parte da família com eles, eu vou estar fazendo outros eventos com eles e outras bandas também. E quando eu falei do seu programa, eu mostrei o seu programa, eles estavam muito excited, sabe? Em querer participar do seu programa. Lógico, tá falando da banda que se chama Rickshaw. Eu gostaria que as pessoas aí no Brasil pudessem dar uma olhada. Aquele é o nome da banda ali na frente do ônibus, chama Rickshaw. Você pode encontrar no Facebook, no Instagram e no website também. E, pô, eles adoraram a ideia. Quando eu mostrei a primeira vez, quando a gente estava conversando, que a gente foi fechar agora esse evento, que eu estou junto com eles, eu falei, não, mas de sábado, independente de onde eu esteja, a gente tem que dar uma paradinha, que eu tenho esse programa com o meu amigo Walter no Brasil, independente de onde que seja. Walter, eu vou estar sempre aqui com você, cara. Legal. Ô Léo, agora vamos falar, o Léo é um youtuber, o Léo vai fazer um programa para uma TV americana, logo, logo ele vai estrear o programa dele. E o Léo tem esse acesso, ele tem em todos os pontos dos Estados Unidos, mostrando. Léo, e ele é de São Paulo, né? Do ABC em São Paulo. Quanto tempo você está aí nos Estados Unidos, Léo?
Eu vim de São Paulo, eu vim em 2001, eu trabalhava com rádio, televisão, adorava fazer esportes aí no Brasil, eu cobria o São Paulo e o Palmeiras lá no CT, pela Rádio Tupi. Aí eu vim para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, mas eu nunca mais voltei. Agora, já faz alguns anos que agora o jornalismo, entretenimento é parte de mim, Walter. Eu adoro e eu quero sempre, lógico, agradecer pela sua oportunidade de estar aqui ao seu programa. Ok, então, ô Léo, obrigado aí pela tua participação. Pode voltar para o ônibus, continuar a viagem, que o pessoal tem compromisso daqui a pouco. E eu te agradeço por esse carinho pelo programa, parar e estar aqui com a gente, ok? Lógico. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Todos aí no estúdio, todos que assistem a você pelo mundo afora, pelo mundo todo, aos venezuelanos que estão no seu estúdio. Eu tenho muitos amigos venezuelanos e o que puder ser feito para ajudar como uma comunidade latina, é assim que tem que ser, Walter. A gente unindo a força para chegar no objetivo melhor a todos. Ok. O Léo, um grande abraço para o Léo. Você vê, o Léo está indo para Montana, né? Então ele parou o ônibus com a banda, ele está indo. Léo, um grande abraço para você. Sucesso aí, meu amigo. Então, é isso aí, a gente mostrando os brasileiros, a gente volta aqui falando a respeito da chegada, né, de duas famílias. Já veio uma família, agora é a terceira família que chega a Poços de Caldas da Venezuela, um projeto da igreja de acolher essas famílias. Agora, o bispo, é importante, porque a gente sabe que é um trabalho que requer ajuda, né? Como é que está sendo, por exemplo, as pessoas estão colaborando, de que forma as pessoas estão colaborando nesse projeto aí da igreja? Então, Walter, nós temos que agradecer muito os irmãos aqui de Poços de Caldas, né? Quando eu falo irmãos, são toda, no caso, a população mesmo, né? Inclusive, no caso, os programas que a prefeitura tem, no caso, os CLAS, estão ajudando bastante, inclusive o CLAS lá do São Sebastião, né, na Zona Sul, tem ajudado bastante, né, esse povo. A gente vê o amor, o carinho que eles têm para poder ajudar essas famílias a recomeçar a sua vida, porque nós sabemos que é muito difícil, é outra cultura, é outra língua, então é muito difícil para eles. E quando nós encontramos essas pessoas com um coração bondoso, que está pronto a ajudar essas pessoas, realmente nós ficamos muito felizes mesmo. Porque, e agora, por exemplo, essa família, essa próxima família que está chegando, por exemplo, essa acomodação, como é que está sendo, por exemplo, casa, trabalho, como é que está sendo feito? Eu sei que a primeira família que chegou, eles já estão trabalhando, né? E como é que está sendo essa coisa de trabalho? Está em contato com os empresários? Como é que está sendo isso? Sim, Walter. A família Escalona foi a primeira família a chegar aqui em Poços de Caldas. Teve, no caso, um empresário, dono de uma pizzaria, ele viu a reportagem na TV Poços e me ligou oferecendo ajuda. Ele disse, olha, eu quero pegar essa pessoa para pegar e trabalhar aqui conosco. Então, deu aí essa oportunidade, está muito feliz, porque esses nossos irmãos, eles vêm para poder trabalhar. É a mesma coisa quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, né? Eles vão para trabalhar, o que tiver, eles fazem, né? Porque eles querem recomeçar a vida deles. E logo, essa família Escalona já vai estar sendo autossuficiente. Eles querem trazer outros amigos deles também. Então, é bonito a gente ver isso. Eles recomeçam a vida deles e já começam a pensar em ajudar outras pessoas também. Pois é, e lembrando, daqui a pouco eu até falo com a Hennicer, é o seguinte, só lembrando que o cônsul-geral da África, ele está na cidade de Montverde não, está na cidade de Machado. Montverde é outra coisa que daqui a pouco eu vou falar. O cônsul-geral da África, ele está na cidade de Machado, Minas Gerais, aqui, cidade vizinha, que em Machado está tendo a tradicional festa de São Benedito. E o cônsul, ele está aí, é o cônsul William Mogali,
Ele e a sua comitiva consular estão lá, inclusive a equipe da TV Posse está lá, cobrindo a chegada do cônsul. E ele, na verdade, ele veio porque é uma festa tradicional, a festa São Benedito lá na cidade de Machado. Ele está conhecendo, ele vai visitar algumas empresas, enfim, essa conexão entre Machado e aí o cônsul-geral da África do Sul, que está realmente fazendo, ele é um dos principais cônsul, né, que está fazendo essa visita. Então, aí a gente registrando a presença do cônsul aí na cidade de Machado. Agora sim, Monverno, o que está acontecendo em Monverno? Monverno se prepara, porque vai acontecer em Monverno o Brazilian Day, porque a gente sempre fala que agora, 1º de setembro, acontece lá em Manhattan, né? Acontece o Brazilian Day, que vai mais de 1,5 milhão de pessoas, e a cidade de Monverno se prepara para fazer o seu Brazilian Day. A gente está sabendo que vai ser realizado no Hartley Park. Hartley Park fica ali na área central da cidade de Monverno, próximo a Lincoln Avenue, próximo a Gramata Avenue. Então, o que acontece? E ali vai ter, logicamente, os brasileiros vão se reunir, vão ter comida típica, e a gente já tem pessoas de lá que vão mostrar para a gente que vai acontecer, embora num domingo, mas no sábado, que anteceder a esse Brazilian Day, a gente vai mostrar aqui como está sendo preparada essa festa lá na cidade de Monverno, onde toda a comunidade brasileira vai estar reunida e não vai precisar se deslocar até Manhattan, porque eles querem criar o Brazilian Day. E o Brazilian Day hoje já tem na cidade de Newark, que faz também tem a festa portuguesa, pois eles fazem um Brazilian Day também. Tem também lá em Orlando, que aconteceu em maio. Aí você está perguntando, mas o Brazilian Day não é em setembro? Acontece que como ali na Flórida o mês de setembro é o mês de furacões, então para evitar isso, então eles realizam no mês de maio. Então lembrando então, agora sim que Monverno vai ter então a sua primeira festa, ou seja, o seu primeiro Brazilian Day, reunindo aí os organizadores, muita festa, comida típica, e sucesso aí para todos vocês na cidade de Monverno, que ainda continua aquela confusão do prefeito. O prefeito foi afastado, o Thomas, e a cidade parece que ainda está sem prefeito, mas depois a gente fala sobre isso. Mas voltando, eu falei, inclusive, ela que é mãe, tem 2 filhos, ela está aqui no estúdio preocupada com os filhos. É a Renessa. Você está aqui, como é que está, por exemplo, os seus filhos? Como é que foi essa caminhada de 15 dias chegar até o Brasil com 2 crianças? Como é que foi para você isso? Bueno, fue muy difícil porque el viaje fue muy duro y veníamos en autobús, teníamos que subir por montañas, fue algo muy difícil para los niños. Algo muy Gente, eles subiram por montanha, mas vocês cambiaram de ônibus só caminhando? Sí, no, cambiamos de autobús casi todos los días. Teníamos que llegar a un terminal, subir a outro autobús e assim. Sim, então eles foram trocando, eles andavam um pouco, chegavam no terminal, pegavam uma condução, paravam no local, tinha que subir até a montanha. Gente, foi uma peregrinação. E nesse momento, você pensava nas crianças, o alimento, como que vocês recebiam alimento, as pessoas ajudavam por lá? ¿Comida? Sí, hubieron muchas personas que en el terminal cuando llegábamos, pues nos ayudaron mucho. Y en el terminal de Puerto La Cruz, en Venezuela, nos conseguimos unas hermanas de la iglesia y pues de allí nos acompañamos. Pero fue muy difícil el camino del bebé, a los niños les dio mucho vómito, les dio fiebre, fue difícil. ¿Y cuántos años tienen los meninos? Frangelis, la hembra, tiene 4 y el bebé tiene 3. Então, gente, ela está dizendo que foi muito difícil com as crianças, porque teve vômito, as crianças ficam enjoadas, quer dizer, todo esse trabalho. Ela tem um filho de 4 anos e o outro é de 3 e 4 anos. Agora imagina você subindo montanha, atravessando, se locomovendo para chegar com essas crianças. E ela, logicamente, teve a ajuda de uma
irmã da igreja. Gente, a igreja faz um trabalho fantástico na ajuda de imigrantes, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha também, na Itália. Na Espanha, eu tive num centro de ajuda a imigrantes. Na Itália também, eu visitei lá um centro de ajuda que é a igreja franciscana, que faz um trabalho, por exemplo, os brasileiros que ficam sem desempregado, eles podem ir lá, eles pegam uma senha, o imigrante de uma forma geral vai lá, tem alimentação, eles podem tomar o banho, tem roupa, né? Então fica, quer dizer, a igreja tem feito um trabalho muito importante nessa ajuda humanitária, nessa causa que é extremamente importante. Isso é bíblico, está na Bíblia isso, para você ajudar o seu próximo. Então, eu acho que é um trabalho extremamente importante essas pessoas chegarem aqui. Imagina a Hennessy com 2 crianças caminhando, subindo montanha, parando, pedindo ajuda, tudo isso porque é um país onde o próprio país não deu essa acolhida. Agora, o Henderson, no teu caso, quer dizer, você veio de ônibus, já foi, quer dizer, você teve, quer dizer, fácil não é, mas em relação a Hennessy, foi mais tranquilo, né, para chegar aqui. Como é que foi? Fue más rápido porque Hennessy vive al occidente del país, más lejos. Yo vivía en el centro del país y se nos hacía más fácil llegar a la frontera. Nosotros a la frontera duramos 24 horas, más que ella duró como 48 más horas para llegar hasta la frontera. Entonces se nos hizo difícil, pues, pero al llegar a Brasil empezaron las ayudas. Los brasileños empezaron a darnos alimentos en los refugios. La Policía Federal nos ayudó mucho también en el trámite de algunos papeles. Y el ejército nos ha dado alimentos también. Entonces le agradecemos mucho a ellos y a las personas aquí en Pozo de Caldas también nos ha ayudado. Y cuando saben que son venezolanos, nos regalan algunas cositas para nosotros empezar el trabajo. Ou seja, resumindo, ele diz o seguinte, que a vinda dele ao Brasil foi mais rápido, que ele mora na área central, né, da Venezuela, então o caminho, o percurso é mais rápido, enquanto a Hennessy, ela mora num outro extremo, então foi mais difícil, ela teve que fazer toda uma caminhada para chegar, ou seja, ela ficou, no sentido, em desvantagem, porque é muito mais longe, mas no caso do Henderson, ele também teve ajuda, né, ajuda de alimento, ajuda de brasileiros, quer dizer, foram pessoas que foram ajudadas e que tiveram, né, todo esse apoio. Gente, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, nós vamos mostrar as crianças, as filhas da Hennessy, os filhos do Henderson, a esposa dele que está aqui, que é muito bacana, porque o nosso programa é família, sabe? E quando eu comecei a fazer esse trabalho com imigrantes, foi voltado para a família. Era a época em que Minas saíam, as famílias se dividiam, porque iam para os Estados Unidos, parte da família ficava aqui, e era também uma peregrinação de uma forma diferente, mas teve também. Muitos brasileiros atravessaram pelo México, muitos brasileiros perderam a vida, então não foi tão fácil, ou seja, também a mesma situação que eles passaram, muitos brasileiros enfrentaram, muitos que estão lá nos Estados Unidos hoje, estão vendo essa reportagem, sabem o quanto que eles passaram, o quanto foi difícil para atingir um objetivo. A gente volta daqui a pouco, até já. Pois é, o programa Mundo Afora, a gente está aqui falando sobre isso, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, que são do Toque de Classe, que há mais de 40 anos, quer dizer, elas são bem mais jovens, claro, mas o Toque de Classe está há mais de 40 anos aí,
vestindo a cidade de Poços de Caldas nos principais eventos, casamento, festas, eventos corporativos, as festas elegantes, está o Toque de Classe que veste o apresentador. Então, lembrando, você que mora aqui em Poços, região, o Toque de Classe fica na área central, aqui na rua Capivari, número 87, o número aparece aí, 3721-1027, e você, com certeza, no Toque de Classe, você vai estar elegante. Então, um abraço a toda a equipe do Toque de Classe, a Renata, a Neuza, obrigado aí pelo carinho. Gente, é o seguinte, aqui nos estúdios, até eu queria depois que o Ed mostrasse, essas crianças que estão aqui, olha, eles estão tossindo, eles enfrentaram uma maratona, gente, subiram montanhas, andaram, somente os filhos da Renise, subiram montanhas, andaram, atravessaram com fome. Então esse é o retrato, sabe, do empenho. Eu gostaria que mostrasse mais eles. O retrato dessas crianças, sabe, que elas traduzem o que é a força. Gente, essas crianças têm 3, 4 anos, 7 e 6 anos de idade, acompanhando os pais na luta, na dificuldade, sem entender o que está acontecendo, sem entender que o país não lhe dava o recurso necessário. Então eles tiveram que deslocar, estão aqui se adaptando, gente, ao novo idioma, a uma nova cultura. Não é fácil para essas crianças, como não é fácil para os pais. Mas eles estão aqui, passaram sol, noites, tempestades, incertezas, passaram por tudo isso para estar aqui. Então esse é o retrato da imigração, esse é o nosso trabalho que a gente faz, que a Venezuela é um país vizinho, hoje com tantos problemas, mas o Brasil acolhendo essas crianças, né? Crianças que passam, a gente, por uma série de dificuldades, e às vezes aquelas crianças que têm inúmeros brinquedos, confortos, brigam com os pais. Lógico que elas não entendem muitas coisas, mas cabe aos pais ensinar o que é preciso. Cabe aos adultos ensinar, né, que as dificuldades também fazem parte do crescimento, né? E então acho que é importante. E o programa, com essa imagem, com esse apelo, mostra o quanto nós temos que ser solidários, o quanto que o mundo está egoísta, o quanto que o mundo está mal, as pessoas estão más, as pessoas estão, sabe? Então, mas a gente ainda encontra, como o trabalho da igreja, ajudando aí, parabenizando o bispo, toda essa equipe que tem trazido, tem feito a sua parte. São células. Se cada um fizer a sua parte, com certeza um todo dá um resultado muito maior, muito importante. Então, bispo, eu acho assim, eu queria parabenizar esse trabalho da igreja, esse trabalho intenso de ajuda, né? Trazendo essas crianças, que elas passaram por frio, tempestades, incertezas, e acompanhando os pais. Com certeza, daqui a uns anos, quando eles estiverem adultos, esse retrato vai ser o retrato da força, do ímpeto de buscar algo melhor, não é verdade? Sim, Walter. Eu, algum tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu perdi o meu pai. Então, a minha mãe ficou com 7 filhos, tudo novinho. E nós fomos ajudados por muitas pessoas, muitas igrejas ajudaram a nós. E eu, depois de grande, eu prometi, para mim mesmo, tudo o que eu conseguir, eu vou ter, o que eu tenho oportunidade para ajudar o meu próximo, eu vou estar ajudando. Então, eu sou muito grato pelas pessoas que querem ajudar, que realmente dobra as suas mangas e ajuda, no caso, as pessoas. Porque é um amor grandioso que a gente tem, o carinho que a gente vê essas pessoas depois que tem por nós, né? Não importa qual religião que a gente faz parte, mas nós precisamos ter aquele carinho, aquele amor de cristão mesmo, e viver o que Cristo ele nos ensinou. É muito bonito, a minha filha e o meu filho falam: pai, você é um exemplo meu, porque eu vejo o que o senhor faz pelas outras pessoas. Isso aí comove, isso aí não tem preço, Walter. Então, por esse motivo que até
durante o tempo que eu viver aqui nesta terra, eu vou estar ajudando o próximo. Eu mostro, o bispo se emocionou, mas não é para menos, porque eu acho o seguinte, a gente sempre tem que olhar para o próximo, para o outro. E quando eu comecei esse trabalho de imigração, que eu comecei isso há mais de 28 anos, então qual que era a proposta? Que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vi muitos brasileiros ainda com medo, entendendo o país, a cultura, acuado, né? Tentando digerir uma situação nova na vida de cada um deles. Uns tinham chegado ao país pelo México, outros tinham descido e decidiram ficar porque tinham compromissos com as famílias no Brasil, outros tinham o sonho de estudar os filhos, outros queriam comprar uma casa para o pai, para a mãe, porque não tinham. Então, cada qual com a sua história. Então, essas histórias saíram do lado obscuro e vieram à luz. Então, o programa começou a mostrar isso, começou a mostrar essa realidade. Porque não é simplesmente colocar pessoas sentadas e dizer, olha, eles chegaram, eles estão aí. Não. Existe toda uma história, uma trajetória, existe uma decisão, existe aquele momento de você, olha, eu vou embora. Porque para eles não foi fácil, porque eles deixaram mães, avós, irmãos, eles deixaram para trás uma história, eles deixaram atrás o país. Imagina você ter que deixar o seu país, porque o seu país não atende às suas necessidades. Então é importante que as pessoas compreendam isso, que as pessoas entendam isso, porque não é fácil imigrar. Eu sempre falo que o imigrante você tem que reverenciar, porque ele supera uma das coisas mais difíceis, que é o desapego. Sair da zona de conforto e entrar na zona de guerra, de conflito, porque você não sabe o que vai acontecer. Porque quando você chega num país que é dos outros, você não sabe o que vai acontecer. Essas crianças, daqui a um mês, 3, 1 ano, eles vão estar falando português perfeito, sem sotaque, porque já foi comprovado cientificamente que até os 14 anos o cérebro humano ele é capaz de agregar até 5 idiomas sem nenhum sotaque de um idioma para outro, até os 14 anos de idade. Então essas crianças daqui a algum tempo, não precisa muito tempo não, eles vão estar falando muito bem o português. E daqui a uns anos eles vão entender tudo o que aconteceu. Por que eles tiveram que deixar suas casas, abandonar seus amigos, abandonar sua realidade para tentar entender um outro país, né? Então é que eu falo, que são as arrogâncias políticas que a gente viu essa semana, a intolerância de um presidente americano, o Donald Trump, que de repente 2 congressistas que nasceram nos Estados Unidos, são muçulmanas, e que elas foram proibidas de entrar em Israel por uma imposição do presidente americano, é a Ilhan Omar e a Rashid Tlaib, 2 mulheres que venceram, que foram às urnas, representantes de seus países, né? E elas chegaram aos Estados Unidos. Aí você está vendo as fotos delas, elas venceram. E essa que está à esquerda do seu vídeo, que é a Rashida, ela recusou ir, ela ia para Cisjordânia para ver os avós, para ver os outros familiares, que ela é de origem muçulmana, ela queria fazer uma visita, mas a pressão foi tão grande, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, mesmo Israel voltando atrás e concedendo visto, que ela falou, não vou mais, eu não vou viajar, porque é muita imposição. Por quê? O Donald Trump dizia para elas, não aceite, porque elas vai demonstrar a fraqueza de Israel, porque elas odeiam o povo judeu. Quer dizer, é uma intolerância. Sabe, eu acho que o mundo é de todos. As fronteiras, eu acho que existe o livre-arbítrio, o direito de cada um. Então, bem-vindo essas pessoas da Venezuela, essas famílias que chegam ao Brasil, que chegam a Poços de Caldas, como foram bem-vindos muitos brasileiros que hoje estão nos Estados Unidos, foram muito bem recebidos, que hoje estudaram seus filhos, estão nas universidades, falam inglês, estudaram os filhos no Brasil. Então, a recíproca é verdadeira. Então, a gente tem que
reconhecer isso e ajudar. É muito importante, sabe, essa trajetória desse pessoal da Venezuela, que, olha, segundo dados, 3,5 milhões de venezuelanos deixaram o país até o momento. Uns foram para a Colômbia, outros vieram para o Brasil. É o êxito de um país, de um ditador extremamente intolerante, e diz que está tudo bem quando não há remédios, quando as pessoas estão morrendo de câncer, porque não tem remédio no país. Então, acho que tem que ter solidariedade, isso é muito importante. Nosso programa é família, é solidariedade. Bispo, eu queria agradecer mais uma vez a vinda ao programa, trazer os venezuelanos aqui, mostrar para o país, mostrar para as crianças brasileiras a valorizar os pais, a valorizar o que você tem, né? A ser menos arrogante e ser mais solidário, a olhar para o próximo e não para si mesmo, porque isso é que a vida nos ensina. E se a gente, enquanto criança, adulto, não ensinar as crianças, o que vai ser depois, né? Que mundo a gente espera das próximas gerações? O bispo, muito obrigado, o bispo está aqui, o bispo Oswaldo de Oliveira. Parabéns à Igreja Jesus Cristo dos Santos Dias por esse trabalho fantástico aí de ajudar, porque toda ajuda humanitária a gente tem que reconhecer, tem que reverenciar, é muito importante. Parabéns, viu, bispo? Tá certo, Walter. Obrigado mesmo pela oportunidade que você dá, esse espaço para nós podermos trazer essas famílias. A gente agradece muito mesmo e temos um carinho muito grande pela TV Poço e você, Walter. E quem quiser ajuda, o que faz, bispo? Quem puder, quiser ajudar, essas famílias estão chegando, essas crianças que estão aqui. Gente, falta brinquedo para essas crianças, eles estão sem brinquedos. Eu estava vendo o tempo todo, está brincando um com o outro. Cadê os brinquedos das crianças? Entendeu? Quem quiser ajuda, brinquedo, roupa, ajuda é importante, né? Vamos dividir essa responsabilidade com a igreja também, ajudando no que for possível. Pois então, não. Walter, pode estar ligando para mim no 99917-7230 e nós temos 3 igrejas aqui em Poços de Caldas, na Rua Laguna, na Rua Vicente Vitti e lá na Zona Sul, na Avenida Portugal 830. Pode repetir seu telefone mais pausado? 99917-7230. Ok. A gente não tem mais tempo. Obrigado aí, a gente agradece. Renner, obrigado. Obrigado ao Anderson. Obrigado a essas crianças. É isso aí, gente. A gente encerra o programa. Eu gostaria que encerrasse aí com a imagem das crianças. Eles são o futuro. Eles são as gerações de amanhã. E vão ter muito para contar para os filhos, para os netos, de um momento que acontece agora, hoje, e que você que está aí assistindo é testemunha desse tempo, de hoje, de agora. Queria agradecer nossa equipe de trabalho, o Ed, que está aqui no estúdio, ao Adriano Aranda, ao Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, gente. Nós estamos aqui, esse é o complexo mundo da imigração. Olha que imagem linda. Essa é a imagem que fica. Eu gostaria de encerrar o programa com essa imagem. É isso aí, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.